Outro dia, uma pessoa estava me perguntando, e aí? Já tá pensando? Cara, tô pensando em ser feliz. Esse tempo é importantíssimo, né? É importantíssimo. E tu, por 2 vezes, pode falar com mais propriedade do que eu, esse tempo de se apropriar de quem tu é de novo, né? Esse tempo de entender... E agora, né? Quais são as escolhas? Quais são os próximos passos? O que eu quero? O que eu não quero? O que eu acordo comigo mesmo? O que eu... não... Enfim, é muito importante. Muito importante. Esse processo de você vivenciar... Eu sempre digo assim, tá doendo? Vai doer. Esses dias eu disse para uma cliente, ela tá em processo de divórcio, e daí quando chega para mim... Então, a cliente, ela chega assim, ó, muito ferida, muito machucada, ela tá passando por aquele processo. E a primeira coisa que eu faço é desligar ela de toda aquela dor. Eu digo assim, então vamos lá, vamos aliviar o teu ombro, você entrega para mim, não que eu assuma a dor dela, mas eu pego para mim o problema para eu... Colocamos na mesa olhar com clareza, né? Vamos colocar lá, vamos colocar com clareza aqui o problema. Aí eu pego para ela, a gente resolve aqui. Aí você tira dos teus ombros. Vamos lá, vamos acalmar. Ela muda o semblante na primeira consulta, né? Vamos lá, eu coloco aqui tudo na mesa. Deixa aqui as cartas. Joga tudo aqui. E aí você vai me entregando tudo. E vai te acalmando. Aí tu desliga o WhatsApp dele, já vai, para de responder, para com a tua família de ficar mandando mensagem para ele, tira todo mundo da jogada, começa a te olhar. Porque é um momento para dentro, né? Te respeitar e vive esta dor. Não tenta não viver esta dor. Para de todo mundo ficar com pena de você. Não adianta você achar assim, coitadinha da Tati que tá passando por isso, coitadinha da Fábio. Gente, nós temos que viver isso. Foi a gente que escolheu. Nós escolhemos aquele homem, nós escolhemos aquela relação. O sim foi meu, né? Nós escolhemos aquele relacionamento, nós fomos lá no cartório, dissemos sim, a gente escolheu aquilo. Nós temos que passar por aquele relacionamento e por aquele não. Então eu digo agora... Tu entregou para mim esse problema, eu vou encontrar soluções, vou trazer aqui soluções criativas, vamos resolver, e agora eu quero que tu viva a tua dor, tu vivencie, encontre soluções, pense num futuro, encontre momentos só para ti, vamos entregar os filhos para ele nos dias que tem que ser, porque às vezes a mulher quer para ela. Sabe, meus filhos são meus, porque daqui a são pouco meus. É uma forma de se vingar, né? É meu, não, para aí. Deixa a avó ver, deixa o pai ver, deixa o pai contribuir com a parte dele. Ele separou de você, não dos filhos. São relações diferentes, né? São relações diferentes. E aí a mulher começa, nossa, mas é verdade. Porque às vezes a tua família toda em volta, isso te intoxica também, sabe? Porque às vezes eles querem te ajudar, mas isso às vezes não é muito saudável. E aí a pessoa começa, sabe? Vai fazer terapia, porque às vezes tu para de ouvir até terapeuta. A pessoa para de ouvir até a terapia. E aí ela começa, opa, é verdade. Vai curtir o teu lazer, vai curtir lá o que tu ama. E aí a pessoa começa a se enxergar. Desses dias uma cliente, no caso, ela passou um final de semana, ela disse, mas e daí os meus filhos vão passar com o pai? Deixa, e daí a gente combinou com o advogado, foi passar com o pai. E ela ficou sozinha. E ela disse, meu Deus, e eu chorei. Eu disse, é pra chorar, vai ter que chorar, tem que viver o luto. Tem que passar, não adianta você não querer viver. Porque quando você vivencia, você passa pelos processos, porque você não vai viver isso para sempre. Isso vai passar, porque vai chegar um momento... Eu fui assim, ó, um dia eu passei por tudo aquilo, e aí eu disse, peraí, chega disso. Tu é uma mulher ou o que tu é? O que tu tá fazendo? Te apruma, mulher. O que tu tá fazendo aqui? O cara tá lá vivendo a vida dele. O que errado não tá. E tu tá aqui ainda, para de lamento. Vai viver esta vida. Abri o meu armário, eu não sabia nem que roupa botar, porque qual é a roupa de mulher divorciada? Ai, tem isso, eu também passei por isso. Pensei qual é a roupa de mulher divorciada? E daí eu só disse, tenho roupa de mãe aqui, faz o quê? Chamei a minha filha, e agora?
olhava aquela bebê lá e minha filha tinha 18 anos. Ela, mãe, tu bota essa camisa, bota essa saia, como é que eu saio? E como é que eu caminho? E como é que faz? O que pessoas separadas fazem nessa cidade? Não, daí eu fui tomar chopp com as amigas. Daí eu pensei, como é que eu saio? Como é que as pessoas vão me olhar divorciada 2 vezes e agora? Por isso que eu tenho até um e-book que se chama Me Divorciei e Agora. Porque eu tinha muito medo, cidade pequena, né? 2 divórcios e agora o que as pessoas vão pensar de mim? Sabe o que as pessoas iam pensar de mim? Mas e o que me preocupa, o que as pessoas iam pensar de mim? Eu comecei a pensar nada. Eu comecei a viver minha vida. Saí bem feliz da vida, nunca mais parei de sair. Saí, me vesti. Quando eu cheguei no lugar, tu acha que as pessoas estavam preocupadas com a minha vida? Quer dizer, devia ter alguns que estavam, né? Aí eu pensei assim, mas eu quero saber e que tinha que ter dinheiro para estar lá. Sabe o que me preocupa hoje? Exatamente isso. Ter dinheiro para fazer as coisas que eu gosto. Então, a única coisa que eu sempre digo para meus clientes, só se preocupe em fazer dinheiro para viver a tua vida. Porque o resto não importa. O resto não importa. E cuidar dos teus filhos, porque a gente tem que estar bem, porque quando a gente não pode morrer pelos filhos. A gente tem que estar bem, porque quando nós estamos bem, os nossos filhos estão bem. Esse foi sempre o meu pensamento. Não é a gente dizer assim, eu vou morrer, eu morro se meus filhos, como é que é? Eu morro pelos meus filhos. Não, eu vivo por eles. Tu vive pelos teus filhos. Quanto mais tu viver, mais os teus filhos vão estar bem. Esse foi sempre o meu pensamento. Quais são os movimentos que eu preciso fazer internamente e externamente para garantir que eu, Fabielle, pessoa física, seja a melhor mãe que o Antônio pode ter, né? Exato. Então, quais são os acordos comigo que eu faço para estar em equilíbrio, para entregar para ele uma mãe equilibrada, uma mãe presente, uma mãe atenciosa, amorosa, uma mãe que se ama, que se respeita, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mexer nisso aqui, ó. Se eu não fizer isso aqui, meu filho vai entender que eu não tô me respeitando. Então, preciso mexer nisso. Preciso mexer nisso aqui, porque se eu não fizer, meu filho vai me ver desequilibrada. E aí, eu vou ensinar pra ele que eu sou uma louca desequilibrada. Então, não. Então, isso aqui eu preciso mexer. E assim, eu vou fazendo acordos e reacordos comigo pra garantir ser a melhor mãe que o Antônio merece. Porque para eu ser a melhor mãe que o Antônio merece, eu preciso ser a melhor mulher comigo mesma. Exato. E é isso que a gente tem que fazer. Então, foi a partir disso que eu fui compreendendo o que eu precisava fazer. E aí, então, é isso que eu trago. Não adianta você não viver aquele luto. Não adianta você achar que você tem que entrar num outro relacionamento, mas eu preciso de alguém. E aí eu ouvia... Aí a gente escuta muita coisa ruim. Aí eu ouvi assim, daí uma vez, o meu ex estava em relacionamentos e eu ouvi assim, mas como, eu ouvi de um homem assim, como você não está com alguém, como você vai explicar para tua filha que o pai dela é casado e você está solteira? Na hora isso foi horrível para mim. Sério? Na hora, nossa, eu pensei, será? Meu Deus. Será que tem alguma coisa errada nessa... Como é que isso não tá fechando? Fui buscar entendimentos. Fui buscar entender, fui buscar compreender. E eu, sério? Então agora eu vou ser divorciada, então agora eu vou terminar com esse casamento. Acabou que eu nem casei. Acabou que eu nem casei, daí foi um quase casamento. Por quê? Porque daí eu entendi que eu não devia mesmo casar. Porque estava errado, porque eu não podia casar só para manter uma historinha. Sim. Daí eu fui entender Se for casar de novo é porque isso faz sentido pra ti, né? Aí tinha que fazer sentido pra mim. Daí na hora eu pensei, não, mas eu tenho que casar mesmo, né? Daí eu disse, não. Daí eu fui refletir sobre o que estava acontecendo com a minha vida, né? Daí eu disse, não, eu não posso casar só porque... Daí eu fui analisar mesmo a minha história mais profundamente, o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui compreender que eu não poderia me casar só por razões assim, que eu estava repetindo um padrão, porque a primeira vez eu casei aos 20 por questões muito pessoais, porque eu tinha questões familiares e eu queria sair de casa. Na segunda vez, talvez por acreditar no romance e acreditar que uma mulher solteira, uma mulher solteira numa cidade pequena, né, e a paixão, o amor, né, e a terceira vez eu pensei assim, poxa, será que eu tô casando agora
para não ser 2 vezes divorciada, né? Para voltar a ter o status de casada. Para voltar a ter o status de casada, porque na primeira vez eu era esposa do fulano, na segunda eu era esposa do fulano de novo. Eu nunca fui a Tatiana Fortes por mim mesma. Tu sabe uma crença que eu precisei... E hoje, muitas vezes, só concluindo, Fábio, muitas vezes eu vou nos lugares e a semana passada eu ouvi de novo de uma mulher. Mas tu não tem ninguém com essa força, sabe? Mas tu não é casada com ninguém. Tu não tem mesmo um casamento? Tu não tem nenhum namorado? Bem assim... Não, por quê? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Não tenho, por quê? Como se isso fosse algo... mas isso, para uma mulher casada, muitas vezes, dependendo da visão de mundo, isso ainda é algo... Mas tá tudo bem ela me perguntar aquilo, porque na hora eu pensei assim, ai, deixa ela, sabe? Deixa ela pensar assim, entendeu? Porque... é tão bom ser assim, pensar dessa forma. Mas tu sabe que uma crença que eu precisei resolver internamente comigo foi sobre prosperidade. Eu tinha uma programação celular, sei lá, ancestral, que uma mulher só poderia prosperar se ela fosse casada, se ela tivesse acompanhada de um marido. Foi das inúmeras terapias, enfim... Eu demorei a acreditar nisso também. Eu encontrei essa crença escondidinha lá dentro de mim. Mas ou seja, eu demorei. Para que eu tenha... Cancelado. Para que eu tenha sucesso profissional, né? Para que eu seja alguém na vida... O meu sistema de crenças dizia que eu precisava estar casada. Mas eu demorei a sair dessa bolha. Porque eu acreditava a mesma coisa. Como eu vou advogar sozinha? Como eu vou ter o meu trabalho? Eu demorei a sair do escritório que eu tinha um sócio. Uhum. Eu demorei Sim, porque muito. de alguma forma ele cumpriu esse papel masculino, né? Ele tinha o papel masculino. Ele estava lá. Eu demorei muitos anos a sair de lá. Porque eu precisava romper com aquele padrão. E eu demorei muito a sair de lá. Porque eu tinha muito medo. Ele estava ali presente. Porque parecia que eu dependia do sexo oposto. E hoje eu tenho muita dificuldade hoje eu tenho muita dificuldade. Hoje eu tenho muita facilidade para lidar com isso. Mas eu demorei muito a romper com esse padrão. E é uma delícia quando a gente faz essas rupturas, né? É uma delícia, é maravilhoso. Então, eu super entendo uma mulher, porque ela está no padrão super feminino dela, e eu olhei pra ela e eu pensei assim, eu no meu padrão super masculino, porque eu tenho... Em mudança, né? Eu tô aqui com as minhas pérolas, né? Lutando aqui, mas eu tenho um padrão muito masculino, eu luto muito com isso por causa do meu trabalho, e até por eu ter que... Eu sempre tô lutando muito com isso, né? Mas ela tá num padrão muito feminino, ela tá muito no feminino dela, então eu entendo que para ela é difícil enxergar uma mulher que não tenha um homem do lado. Então eu consigo entender as mulheres quando elas têm essa visão, sabe? Mas sabe uma pergunta que me fizeram, sei lá quando é que foi. Enfim, então... Tu te divorciou, tu superou, né? Enfim, fez um monte de curas, nananana. Então, um próximo relacionamento, esse homem não precisa ser provedor? Eu disse, óbvio que precisa, porque essa é a energia de homem. Não significa que eu estando emocionalmente em equilíbrio, a pessoa vai entrar na minha vida e eu vou carregar alguém nos ombros, né? Muito pelo contrário. Isso é um debate, né? Então... obrigatoriamente, para você solteiro aí que tá me escutando e tá querendo ser meu marido, vou te dizer, primeiramente, a gente vai fazer um contrato com a doutora Tati Fortes. E segundamente, sim, amado. Com regras não patrimoniais. Com toda certeza, vai ter que ser provedor. E não significa que eu não tenha dinheiro para me prover, eu vou deixar de trabalhar, qualquer coisa nesse sentido. Não. Mas essa energia de provedor é uma energia masculina. E para que eu permaneça no meu feminino, trabalhando, fazendo dinheiro dentro do meu feminino, eu preciso obrigatoriamente ter quer dizer, posso estar sozinha, né? Mas se for para ter um homem ao meu lado, esse homem vai ser provedor. Sabe que eu vi uma cena na novela das 9 ontem à noite?
E eu quase não assisto novela, mas eu tava ontem assistindo uma cena da novela das 9, e claro que eu não sei o nome dos atores, ou era das 9, era das 19, eu não sei que novela era. E eles estavam num jantar romântico, e aí o cara, ele convidou ela para sair, e ele tava na hora de pagar a conta. Eu peguei eles na hora de pagar a conta. E ele disse assim, chamou o garçom para pagar a conta, e ela disse assim, não, me dá aqui que eu pago. E ela pegou, e ele, não, deixa que eu pago. E ela, não, eu não tô acostumada. Porque o meu ex, ela tinha sofrido um relacionamento tóxico. Eu não tô acostumada com o homem pagar. Eu até recebi um aumento, eu pago. E daí ela no masculino dela, e eu pensei, eu na história, né? E daí ele pegou, não, mulher, comigo sou eu que pago, sabe? E eu disse, olha só que maravilha. Ai, não, e aí eu fico aqui, ó, bem de boinha. Ela se derramou, ela disse não, daí ele explicou pra ela, sabe? E aí ela explicou que ela não estava acostumada, que ela era... Então, assim, realmente, uma mulher, quando ela tem que sair dessa... E é isso que a gente se trabalha, né? É isso que a gente está sempre se trabalhando. E esses eventos, esses encontros de mulheres, eu até, inclusive, as minhas clientes, quando elas estão comigo, eu já passo direto. Comece agora a buscar já, se encontrar com outras pessoas, a buscar... geralmente isso já para não perder isso, sabe, Fábio? Eu acho que a pior dor, assim, tu ficou 5 anos, 12 anos, 20 anos, não importa, no relacionamento. Pra onde tu perdeu vínculos... Contato com o mundo. Com pessoas, né? Normalmente casais saem entre casais, né? E aí, tu te vê solteira, divorciado, seja o que for, e aí? Ah, mas aí os casais lá, os amigos estão fazendo show. Tá, mas eu vou lá sozinha? Quem eu sou agora? A identidade. É uma das dificuldades das pessoas, sabe? Eu queria sair. Quem eu sou agora? Mas vou sair com quem? E sabe que isso é um dos medos, dos maiores medos das pessoas, o que eu faço agora. Mas e sabe que isso faz muitas pessoas ficarem num relacionamento que é cômodo, tóxico, né? Por elas terem medo de recomeçar. A dificuldade do recomeço, o medo de ser divorciada, muitas pessoas têm medo da palavra divórcio. Ai, mas eu vou ser divorciada. E agora, o que isso... Eu tive um grande impacto. Não sei que documento que eu assinei. Enfim, o primeiro documento que eu assinei... eu fui lindamente aqui assinar como solteira. E eu... mas eu não sou exatamente solteira. Tô solteira. Tô solteira, mas legalmente eu não sou solteira. Tu casou? Eu casei, então eu... eu sou divorciada. E aí eu fiz divorciada. Acho que até a letra saiu um pouco menor do que o resto do que eu escrevi. Muitas pessoas... Tu sabe que... Agora eu vou falar uma coisa. Tu sabia que se tu viver em união estável com uma pessoa, e mesmo que tu se separar dela, que tu dissolver essa união, você nunca vai ser divorciada, você sempre vai ser solteira. Então, quem não quer ter... O status, o título de divorciada, é só viver em união estável. É muito simples. Então, assim, por quê? Porque nunca vai ser divorciada. Sempre vai ser solteira. Porque as pessoas não querem mesmo ter o status de divorciada. As pessoas não gostam disso. E às vezes, eu mesmo, de tanto que eu escuto isso esses dias, eu fui fazer um exame. Eu fui numa médica. E eu não sei o que tinha que eu dizer o meu estado civil numa consulta médica, mas eu tinha que dizer meu estado civil, não sei o que precisava lá, mas... Qual o seu estado civil? Divorciado. Tipo, todo mundo olha, sabe? E daí, na hora, eu fui olhar só pra ver o impacto nas pessoas de você dizer aquilo, né? E daí, realmente, as pessoas não querem dizer exatamente por isso, né? Mas tu sabe divorciada, que eu trabalhei essa questão. Mas pra mim, eu adoro olhar porque isso é um laboratório pra mim, né? Isso é um laboratório pra mim. Mas então, quem não quer
ter o status de divorciado, é só viver em união estável. Faz um contrato de união estável, que nunca vai ter, mesmo que você venha dissolver essa união estável, mesmo que você altere o teu nome, porque dá para alterar o nome? Na união estável pode alterar o nome também, você vai ser sempre solteira. Esse é um dos medos das pessoas, ser divorciada. E o recomeço é muito difícil. O recomeço, você encontrar uma nova turma, eu tive muita dificuldade. Eu sofri muita dificuldade, porque as pessoas, a primeira vez que eu me divorciei lá em 99 para 2000, nossa, eu sofri muito preconceito naquela época, assim, a pessoa divorciada era... Nossa, na época, as mulheres, assim, elas me apontavam o dedo. Eu era tipo assim, aquela lá. Naquela época chamavam de desquitada. Naquela época chamavam de desquitada. Eu tinha preconceito até do meu próprio pai. Então, assim, até dentro da minha própria casa eu tinha preconceito. Então, assim... por ser desquitada, porque mesmo que não existisse mais o desquite, na época chamavam de desquitada. Então, assim, era apontado o dedo. As pessoas às vezes queriam falar comigo só para saber se eu era isso ou era aquilo. E aí, na segunda vez que eu divorciei, aí de novo, eu disse, meu Deus, e agora, né? Pronto. Começar tudo de novo, né? Mais amigos de novo, daí os amigos que tu era, tu já não é mais, e é uma confusão, né? E incrível porque que acontece hoje... isso também, né? Existem amigos que são do casal. Do casal. E quando há esse divórcio... você já não tem mais. É que, assim, ó, as pessoas, elas não ficam em cima do muro. Elas escolhem. Hoje eu vi um post... Na verdade, eu vi um post de uma amiga que ela disse assim, tinha lá 5 coisas de um casamento feliz. E eu adorei, fiquei muito curiosa. Eu cliquei no stories dela e fui ler. Era de uma pessoa lá, de um homem, e nesses tinha lá que o casal não pode, que não existe divórcio nesse casamento, e que os amigos de um são os amigos de outro, que não existe amigos teus e amigos ou é amigo do casal, ou não é amigo de ninguém. Então, e eu achei muito estranho aquele post, sabe? E tinha muita gente lá, palminha pra ele, sabe? Daí eu vi muita gente criticando também, e divórcio não existe para aquela pessoa. Então, assim, ó, existe muita coisa ainda, né? Muita coisa ainda que... São tabus ainda, né? São tabus ainda que a gente vê. O divórcio seja algo mais comum, inclusive, estatisticamente, batemos recordes esse ano, né? Recordes o número de divórcios, as pessoas... Tô na estatística. Tu tá na estatística, né? Recordes, porque as pessoas não estão mais... Se a pessoa não está satisfeita num relacionamento, ela sai do relacionamento. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Mas apesar de cada vez mais se ter divórcios acontecendo, ainda há muitos tabus em volta do divórcio. Muitos tabus. Principalmente, assim, as questões religiosas, né? As questões religiosas. E as questões, assim, as pessoas têm vergonha ainda de falar disso, né? As pessoas têm vergonha disso. As pessoas têm ainda preconceito com as pessoas divorciadas. Ainda existe isso. Ainda existe. Eu não sofri esse bullying ainda, não. Eu já passei em questão de época. Hoje, não. Hoje, eu te digo assim, que hoje eu não... Assim, ó, pelo menos eu não enxergo isso. Mas eu percebo que muitas pessoas ainda chegam com muita vergonha em relação a isso. Eu percebo que tem muita gente que tem muita dificuldade de falar. Eu vou te dizer é por isso que a gente tem que falar muito. Uhum. Porque quando um tema ainda gera tantos gatilhos, né? Ainda gera tantos gatilhos, sabe? Quando um tema ainda é assim... você é aquela que fala de divórcio. É porque isso precisa ser falado. Uhum. É porque é um tema que ainda é tabu. Uhum. É como a violência contra a mulher. É um tema que muitas pessoas não querem falar. Mas naquele lugar ninguém quer falar sobre isso. Caramba, ninguém quer falar sobre isso porque é uma coisa que acontece. É uma coisa que acontece velada, mas acontece. Ninguém quer falar sobre isso, mas isso acontece. Mas ninguém quer falar sobre o tema. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso.
Mas, então, tem gente, por exemplo, que eu atendo que não me segue nas redes sociais, mas que acompanha todo o meu trabalho. Então... Por quê? Por quê? Porque é um tabu. Porque é um tabu, entende? E que sabe tudo que eu faço. E que eu já atendi gente que acompanhou todo o meu trabalho, que sabia frases dos meus vídeos, mas que nunca me seguiu. Para que ninguém visse que me seguia. Entende? E tá tudo bem. Por quê? Porque é justamente isso. Porque o tema incomoda. Porque o tema incomoda. Sabe? Porque é um tema ainda que traz ainda. Eu quero ser atendido, mas eu não quero que ninguém saiba. E tá tudo bem. O trabalho é sigiloso, sempre. Sempre é sigiloso. O direito de família é um trabalho sigiloso, é um trabalho que fica só entre o advogado. Todo o trabalho jurídico, ele é baseado na ética, né? Todo o trabalho jurídico. Mas o direito de família, principalmente, ele é baseado na ética. Jamais uma outra pessoa vai saber quem falou com o cliente, né? Mas é um trabalho baseado na ética. Então, as pessoas já veem, olha, é assim que é o trabalho jurídico, né? Do direito de família. Então, o divórcio, ele ainda é um tema realmente que... E se tu vê, hoje em dia as pessoas dizem assim, o Antônio, ele é filho de pais separados, mas quantos coleguinhas o Antônio tem de pais separados? Nenhum, guria, é o primeiro cristão. Sério? Sim. Orgulho da turma, né? Parabéns, casais, mas... Sério? Mas foi um desafio, porque ele foi o pioneiro da turma. Isso é inédito. Isso é inédito. Porque geralmente sempre tem muitos... Isso foi algo que trouxe instabilidade para Antônio. Imagino. Porque ele não tinha referência, Olha, eu né? nunca tinha visto isso. Ele não tinha referência. Nunca tinha visto. Então, inclusive, logo que eu me divorciei, enfim, o Antônio, primeira semana, porque enfim, que chegou na escola... tem 3, 4 crianças. Ele foi dividir aquilo, né? Aham. E aí, a prof entrou em contato, enfim, dizendo que ela fez algumas intervenções, porque Antônio estava expondo uma dor, mas que... Os colegas não entendiam. Os colegas não entendiam. Então, os colegas faziam perguntas sobre aquilo, e elas, mas eu não sei se o Antônio está pronto para responder essas perguntas também, né? Então, a gente fez todo um trabalho... não de calar ele, né? Mas de fazer ele entender que ali naquele ambiente ele poderia conversar com a prof, né? Com um outro colega, mas que os colegas naquele momento não conseguiriam responder as dúvidas deles também, Entendi. Né? Olha que inédito, olha só, a gente sempre tá aprendendo. E aí foi num almoço em família, a primeira experiência de dar match, assim, do Antônio. Uma filha... Aliás, a filhada de uma prima minha, que tem os pais divorciados, se encontraram ali nesse almoço de família e tal. E aí, ela perguntou pra ele, cadê teu pai? E ele murchou e não respondeu. E aí foi o primeiro evento familiar nessa condição de pais separados que o Antônio foi, né? E aí, a mãe da menina chamou ela imediatamente e disse, vem aqui pro banheiro, não sei o quê, nananana. E acho que explicou pra ela, né? E aí, nesse momento, eu também disse pro Antônio, eu disse, filho, tu já reparou que faz tempo que o pai dela também não vem? E ele, não. Eu disse, então, tu lembra que ela tem um pai? Mais ou menos, ele me disse, né? Eu disse, então, os pais dela também são separados. Aí ele, sério? Eu disse, sério. Aí, quando ela voltou, ela se sentou do lado, e eu não sei exatamente o que a mãe dela disse pra ela no banheiro, enfim, né? Mas se sentou do lado dele de novo. E aí, o Antônio olhou pra ela e disse, meu pai não veio hoje porque eles estão separados. E aí, ela disse, minha mãe me falou, os meus também são. E naquele momento deu que ele disse, eu não sou o único ser do mundo. Porque até então ele não tinha tido uma referência de outra criança
com pais separados. Porque isso tranquiliza mais as crianças, né? Isso traz mais... isso inclui eles. Isso inclui... E isso é importante até para as famílias, né? Até para as famílias isso acaba sendo mais tranquilo. Tranquilo. Te menti. Ele tem um colega que a mãe está no segundo casamento. Então, esse colega dele é filho desse casamento, né? Então, a mãe já é divorciada de um outro casamento, mas esse menino não viveu esse divórcio, entendeu? Gente, mas assim, ó, a gente vê o preconceito às vezes dentro da nossa família. Outro dia eu ouvi minha mãe. Fulana já casou 3 vezes, Eu só 2, mano. E eu só não casei 3 porque não apareceu o terceiro. Então, assim... Gente, a gente vai sempre ouvir. Então, assim, ó, o preconceito, ele tá ainda. E eu tive que lembrar ela. Eu tive que, acorda. Eu também aqui, ó, mãe. Tá vendo aqui, ó? Tô louca pelo terceiro. Tá, alô, você! Tô louca pelo terceiro, tá vendo? Então, assim, ó, é meio que assim, ó, então sempre vai ter. Faz parte da vida, faz parte do ser humano, porque nós somos diferentes em ideias, nós temos culturas diferentes, as pessoas a gente evolui porque a gente estuda, porque a gente está sempre, como eu falo para ti, Fábio, como eu falei lá no início, a gente está sempre estudando sobre isso, a gente está sempre buscando, se tratando em terapia, e a gente trabalha com pessoas que não fazem isso. A gente está evoluindo. Então, a gente tem que... Se foi difícil o teu divórcio, teu segundo divórcio já sendo advogada, né? O meu divórcio, sendo terapeuta, também foi difícil. Eu fico imaginando o quanto sofrido é para mulheres que não têm essa condição. Que não tem. Então, é muito doloroso. Então, quando elas chegam, eu entendo. Eu digo, eu sei o que tu está passando. Eu entendo e eu sei o processo que vai ser. E é um processo doloroso, porque o divórcio, ele é feito de fases. Ele tem as fases e tem que passar. Não tem como pular, não se pula um rio com 2 pulinhos. Não tem como ser assim. Tem que passar por aquilo. Eu sempre digo, tem que esperar. Vai ter que ser assim e tem que ter calma com tudo isso. Aí, então, quando vai dando certo, quando vai saindo decisões, quando vão se tomando, é lindo ver as coisas irem acontecendo, sabe? É lindo ver as coisas irem mudando, as coisas irem... É como uma flor. Que tu vai regando e ela vai crescendo a cada dia um pouquinho, até que um dia ela floresce. É assim. Só que a gente não tem essa paciência. A gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite, né? A gente quer que as coisas... Uma coisa que a gente nem planejou e às vezes já chegam aqui divorciadas. Já chegam aqui, já mandaram as malas embora, já foi. Então, às vezes, a gente trabalha muito também quando a pessoa está pensando em divorciar. Então, quando a pessoa chega aqui, quando ela está pensando, é mais fácil. Porque daí, quando ela já sabe que ela está passando por uma dificuldade e que ela começa a planejar, é mais fácil, porque daí ela começa a se organizar, sabe? Não é que ela vai ela vai fazer por trás, pelas costas do companheiro. Não, ela vai organizar a vida dela. Ela vai organizar, ela vai planejar, ela vai saber o que vai acontecer antes. Então, quando você já sabe o que vai acontecer, quando você já começa, eu vou entender esse processo, eu vou entender o que eu preciso fazer para eu não sofrer tanto e vai evitar a dor? Não vai evitar, porque não tem como. Não tem como. Vai sentir. Todo divórcio, todo término. Há um sofrimento para ambos os lados. Há um sofrimento. Só que na prática você vai ter a organização patrimonial, a organização financeira, os documentos. Pelo menos isso você ameniza, né? Isso você consegue amenizar. Agora, não tem como você secar as lágrimas antes. Não tem como. Não tem como você evitar que as lágrimas caiam. Não tem como. Não tem. Não tem como.
Não tem como evitar que os filhos sofram, não tem como evitar que as dificuldades aconteçam, não tem como. Tem como você prepará-los de uma forma mais humana, de uma forma mais tranquila, tem como você organizar a tua vida, tem como você pensar no teu futuro, tem como você pensar o que eu vou fazer depois, para você não ser pega de surpresa, para você não sair disso de uma forma totalmente sem saber, totalmente no escuro, né? Que nem eu. A primeira vez eu saí sem R$1, eu não sabia nem o que eu ia comer no outro dia. Eu fiquei simplesmente, 1 ano, você vai achar que é mentira agora o que eu vou te contar. Eu tinha uma calça para trocar. Eu tinha uma, porque eu fiquei pagando contas, pagando isso, pagando aquilo. Tinha uma. No segundo, eu saí, eu não sabia como é que eu ia botar gasolina no carro. Então, assim, isso que eu não quero que as pessoas passem. Então, é isso que eu levo, essa mensagem que eu levo para as pessoas. Eu quero que você passe diferente, que você saiba, que você tenha um planejamento. E talvez se eu tivesse planejado, organizado, eu teria como buscar um profissional. Se eu tivesse dinheiro para pagar, talvez eu tivesse tido acesso a alguém que tivesse uma forma de me dar esse advogado. E foi bom eu ter passado. Que bom que eu não tinha. Aí se transformou. Porque foi assim que eu nasci. Doutora Tati Foi Fortes. assim que eu nasci. Que bom que eu não tinha, Fábio. Eu sou muito grata. Sabe que hoje eu me dei conta na academia, toda vez que alguém faz alguma coisa pra mim, eu gosto de agradecer, sabe? Eu me dei conta que eu agradeço o tempo todo. E eu dei conta que a guria, obrigada. E eu não me dava conta que eu fazia isso. E esses dias eu vi uma reportagem de um cara que tem 112 anos, um senhorzinho aí no mundo, no Brasil. Ele tem 112 anos. E a moça que atendeu ele disse assim que tudo que entregam para ele, ele agradece. Ele diz obrigado. E que ela se apavorou com aquilo, porque ele agradece. E aí, hoje de manhã, eu pensei assim, nossa, como é bom agradecer. Porque daí ela diz de nada toda vez, e eu me dei conta, por que eu digo obrigada? Ela tá fazendo o trabalho dela, né? Mas é que, obrigado, eu digo obrigado. Eu pedi para ela, porque ainda tô iniciando na academia nova, daí eu disse assim, obrigado. E daí, então, assim, realmente eu sou muito grata a tudo que me aconteceu, sabe? Porque, na verdade, fui eu que busquei, né? Eu precisava de tudo isso, e se não tivesse me acontecido, eu não estaria aqui. E eu não seria advogada de famílias que eu sou hoje. Foi tudo isso que me fez eu ser a pessoa que eu sou, sabe? E eu acho que hoje até eu recebi uma mensagem de uma amiga que ela falou que eu falo de amor, sabe? Que ela me convidou para um projeto, uma surpresa para o ano que vem, aí, bem legal. E daí ela disse, mas tu fala de amor, das formas de amor, sabe? E eu achei tão legal aquilo que ela me mandou, é uma visão que eu não tinha pensado, sabe? Uma coisa que eu expressando, ela disse o que tu falou nas palestras esse ano que tu foi aqui em Caxias, foi isso que eu entendi de tudo que tu falou, um convite que eu recebi. E daí eu disse, nossa, eu nem pensava tudo isso, sabe? Olha o que transmitiu que eu nem me dava conta, sabe? E é maravilhoso. E é maravilhoso, sabe? Quando tu transmite isso com o teu trabalho, sabe? E a gente às vezes não se dá conta da importância, né? Então, eu acho que advogar em família é ter muita responsabilidade, sabe? Com o que a gente faz, porque isso impacta na vida das famílias mesmo, sabe? E saber o resultado que tu leva para as famílias. E semana passada eu estava num evento, e é isso que eu quero buscar para o ano que vem, e eu ouvi uma frase que impactou bastante. E talvez, até para você, para todos nós, as pessoas que estão nos ouvindo, e para as nossas profissões, onde estão as pessoas que a gente pode impactar com o nosso trabalho, que a gente ainda não alcançou? Eu ouvi isso agora, não me lembro qual foi das palestrantes. E onde estão as pessoas que nós podemos impactar ainda, né, Fábio? Onde nós podemos alcançar? Então, você que está nos escutando, se você se sentiu impactada, mande para outras pessoas que também possam se nutrir dessa sabedoria, desse conhecimento, que para nós
custou muitas lágrimas, né? É verdade. Para nós custou muitas noites Estudos. querendo não surtar. Então, para você pode ser menos doloroso, né? Já encontrar essa resposta, esses caminhos aonde a gente teve que ir em busca, né? Então, te inscreve aqui nesse canal do YouTube, curte, comenta, compartilha muito. Tati, aonde o pessoal te encontra? @Tatiana Fortes Advogada. Lá, e daí clica no link da bio lá e me chama no WhatsApp e a gente pode conversar. Então, se você tá namorando, se você tá noivando, se você tá casando, se você tá divorciando, se você só tem curiosidade para saber quando você vai casar ou dar os próximos passos, chama a doutora Tati, mande suas perguntas. E lembrando, nunca, sempre busque uma consultoria jurídica, seja para casar, seja para quem está passando por qualquer tipo de relação abusiva ou vai assinar um contrato, busque uma assessoria jurídica, não faça nada sozinho, não adianta consultar no Google lá, porque lá, às vezes é algo assim, é uma vírgula que vai mudar a tua vida, sabe? E que vai impactar lá na frente de forma assim, ó, que você nem faz ideia. Então, isso que vai fazer a diferença. E às vezes as pessoas dizem, mas é caro. É caro. O barato sai caro. Sai caro. Então, @Tatiana Fortes Advogada. Se você ainda não tá me seguindo, @Fabielle com 2 Bs, MB, ou @papoevinho.rs. Vai lá, me segue, tem conteúdo. Você fica sabendo sobre novos eventos presenciais, que vem coisas por aí. E também na minha página, né? Então, Fabielle MB, tem muito sobre emoções, sentimentos, orixás, sobre como você assuma as rédeas da sua vida. Tati, quero te agradecer imensamente e juntamente agradecer meus patrocinadores maravilhosos. Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Hidráulicas Elétricas, La Mia Parma. Quinta-feira, 20 horas, tem episódio sempre novo. Eu e a Tati continuamos daqui. Te agradeço de novo por estar aqui dividindo esse teu conhecimento. Que bom estar aqui mais uma vez. Venha sempre, tá sempre convidada. Adoro. E a gente segue, né? Seguimos. Tchim, tchim. Tchim, tchim.